Mais uma vez agradeço você que está nos assistindo, nos acompanhando e assistindo mais uma edição do nosso Jornal ACN, né? Você que pode, tanto pelo Facebook quanto pelo nosso canal do YouTube no Cubo Notícias, né? O canal O Cubo Notícias do YouTube, e também pelo nosso site do Cubo Notícias, nos assistir, né? Tem todas essas variantes, todos esses canais aí da internet para você acompanhar e conferir as principais notícias pelo nosso Jornal ACN. Um ótimo meio de semana para você que nos acompanha. Hoje já estamos no dia 6 de novembro de 2019. Pois é, os últimos dias de 2019, findando mais um ano, né, que passou muito depressa. Ano de 2019, né, foi um estalo. E estamos aqui sempre com você, né, trazendo informação, opinião, bom humor, críticas, elogios, enfim, tudo fazendo parte deste canal de notícias aí, desse nosso jornalístico, que é uma mistura de tudo com quase nada. Brincadeira, gente. A gente mistura de tudo um pouquinho para tentar levar para você informação de uma maneira mais suave, mais leve, mesmo que muitas vezes não seja possível, né? Já que nós tratamos de assuntos sérios, assuntos importantes. Sendo aqui de Porangaba e região, a maioria das vezes nós tratamos de assuntos que são necessidades e reivindicações de cidadãos, né? Cidadãos tanto de Porangaba quanto dos municípios vizinhos que nos procuram reivindicando, cobrando, achando absurdos, inclusive, sendo praticados por administrações públicas. Pois é, gente, e hoje o nosso Jornal ACN será com informações de Porangaba, ok? Traremos apenas notícias do nosso município de Porangaba, são muitos fatos, alguns desses fatos nos foi apresentado através de reivindicações, inclusive, dos moradores, de pessoas como você que nos assiste e que, graças a Deus, reivindica e cobra os seus direitos. Uma ótima quarta-feira e a gente vai começando o Jornal ACN, já com uma reivindicação aqui no nosso espaço do leitor, né, o espaço do internauta na realidade, também de quem nos lê no nosso site, o Cubo Notícias, com as matérias, a internauta Angélica Santos, né, apresentando aí um problema que ela vivenciou, algo que nós já falamos aqui, olha, eu acho que mais de 10 vezes. Um problema que nós já falamos mais de 10 vezes, que é a falta de médico no pronto atendimento municipal. Pois bem, a Angélica Santos, ela disse que foi com o seu filho no último sábado, portanto neste último sábado ela foi com o seu filho, segundo ela ele estava ardendo em febre e quando chegou ao pronto atendimento não tinha médico. As informações que ela recebeu na unidade de saúde foi que a médica, a única que tinha, saiu para ir até Botucatu, ou seja, acompanhando um paciente até a cidade de Botucatu e que tinha que esperar ela chegar para atender. Isso foi por volta das 7 horas da manhã, então tem que se averiguar inclusive se a médica realmente foi ou se ela estava dormindo. Irineu, você não sabe nem eu. Porque nós já tivemos vários casos aqui, várias denúncias de usuários do sistema de saúde de Porangaba que foram até a unidade de saúde e o médico estava dormindo. Mas segundo a informação que foi passada, a médica ela realmente não estava, né? Dizem que a médica não estava porque foi acompanhar uma paciente até Botucatu. Sábado, 7 horas da manhã, sei não, é complicado, viu? A Angélica disse que é um absurdo isso, que é um descaso total. Ela veio de São Paulo morar aqui em Porangaba e nunca tinha visto uma coisa dessas num hospital. Sábado, dia 2, portanto. Pois bem, pessoal, o que nós já falamos, já apresentamos aqui de problemas parecidos com esse, é que muitas vezes, quando não é o médico que está dormindo, quando o médico não está dormindo,
as pessoas procuram a unidade de saúde e não tem médico porque o médico foi acompanhar um paciente na ambulância até a Unesp. É algo que demora mais de 2 horas, mais ou menos 1 hora para ir, mais ou menos 1 hora para voltar, né? Aí chega lá, a médica ou o médico que acompanhou o paciente lá na Unesp tem que passar o relatório do problema que o paciente que foi trasladado está sofrendo, né? Tem que passar o relatório do quadro do paciente, para depois lá na Unesp, né, ser dada entrada ao quadro ao paciente, né? Pois bem, nós já falamos mais sei lá, não dá para dizer quantas vezes, que é inadmissível que um pronto atendimento que necessite de médico para acompanhar o traslado de paciente não tenha um médico que fique no lugar. Não é possível ter um médico apenas, não dá para ter um só. Tem que ser 2. Ah, mas 2 é muito para a cidade de Porangaba, a demanda não é tão grande. Ué, quando a demanda está grande, os 2 médicos atendem e agilizam o atendimento. Quando está pequena, né, não atende. Agora, se acha que isso é um gasto desnecessário. Gasto desnecessário é correr atrás de uma verba de R$ 1.048.000 para fazer um parque urbano. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Isso é um gasto desnecessário para a realidade que vive o nosso município. Com tantas necessidades, ao invés de se correr atrás de uma emenda, sei lá, de um recurso extra, para se colocar 2 médicos no pronto atendimento, não, vai se preocupar em correr atrás de emenda para fazer parque urbano. Isso é uma palhaçada, não? Isso é uma palhaçada. Tá aí, portanto, a Angélica Santos fazendo o seu relato do que ela vivenciou no último sábado, aqui em Porangaba. Foi até a unidade de saúde do município, pronto atendimento, chegou lá às 7 horas da manhã de sábado. Dizem que a médica estava acompanhando um paciente até a Unesp. Pois bem, gente, e nós pode ter certeza que esse fato aí vai se repetir com outras pessoas diversas vezes, e não adianta a secretaria ficar, né, brava com a gente, a Secretaria de Saúde ficar brava com a gente, não adianta a administração ficar falando que a gente só reclama, a gente vai continuar falando. Ou vocês tomam vergonha na cara e solucionam esse problema de maneira definitiva, ou vocês continuarão sim sendo cobrados por isso. Bom, pessoal, o Cubo Notícias foi conferir. Nós mostramos essas imagens aqui na edição passada do nosso jornal ACN sobre essa ponte que fica ali no bairro do Varzião. Era uma ponte, caiu um caminhão de concreto ali o ano passado, dia 12 de dezembro do ano passado, caiu um caminhão de concreto, e depois foi feita a manutenção do local, colocando essas manilhas de cimento que você está vendo aí, e também foi coberta com terra, né? Tiraram a ponte, substituíram a ponte por esse sistema aqui de cobertura, de travessia. Eu até indaguei aqui, se pode realmente colocar terra, por mais que tenha manilha, né, de cimento, colocar terra que de uma certa maneira vai obstruir ou vai diminuir a quantidade de fluxo de água pelo córrego, né? Até indaguei se isso, né, é viável, se a CETESB ou os órgãos de proteção ao meio ambiente permitem esse tipo de construção, se no caso não tinha que ser uma ponte mesmo. Tudo bem, nós apresentamos essas imagens aqui, e o vice-prefeito Edivaldo Pérez, que sempre nos acompanha e que carinhosamente sempre, né, responde às nossas indagações, ele respondeu o seguinte: sobre a Ponte do Carmelo, a informação que passaram, porque essas imagens que você viu agora há pouco, foi passada por um internauta também, que pediu para não ser identificado. O vice-prefeito disse o seguinte: sobre a Ponte do Carmelo, a informação que passaram para você está equivocada. Os tubos que foram colocados estão intactos no local. Nada foi danificado e ainda falta colocar mais 3 tubos e fazer a cabeceira de proteção. Foi o que disse o Edivaldo Pérez.
Bom, então ficou aquele negócio, porque o internauta mandou a foto dizendo que a ponte tinha sido, essa travessia aqui tinha desbarrancado. E mandou algumas fotos que não mostraram grandes detalhes assim da ponte. Mostrou danos ali, cimento jogado dentro do córrego, enfim. E dá para ver realmente que desceu um pouco de terra. Então, para não ficar naquela coisa, será que o internauta se enganou? Será que... né? Nós fomos até o local tirar foto. Nós fomos até lá para saber realmente quem está falando a verdade nessa história. E vamos colocar aí as nossas imagens aí. Aí, ó, o que nós verificamos. Verificamos que realmente nós em nenhum momento dissemos que os canos quebraram ou foram levados pela água. Nós dissemos que a estrutura de terra que eles fizeram lá não aguentou a primeira chuva, que foi na passagem da noite do dia 27 para o dia 28, que foi uma chuva moderadamente forte, né? E já desceu sim terra, dá para ver nas imagens, inclusive numa das fotos, né, que desbarrancou bastante. E numa chuva que não foi tão forte, ou seja, não aguentou a primeira chuva. Essa é a realidade. Outra imagem mostrando aí que os canos, apesar de não terem sido quebrados, já estão entupidos com terra, porque a terra desceu e entupiu as manilhas. Ou seja, realmente, o que o morador, o que o cidadão mandou para nós, como reivindicação, é verdade. A ponte não aguentou, né? O que é a estrutura que foi feita, não aguentou. E não vai aguentar se vierem chuvas mais fortes. Não vai aguentar se for chuva mais forte, mais torrencial, ou até por um período estendido, que nós já estamos chegando aí no período de chuvas, né? E ontem, inclusive, teve danos em propriedades rurais, de produtores rurais, lá em granjas no bairro dos Marianos, teve danos com ventania, mas quando chegar o período de chuvas contínuas, eu duvido muito que vai aguentar isso. Além do mais, nós estamos mostrando imagens aqui da estrada ali próxima, tem as imagens das manilhas ali que o Edivaldo falou que serão colocadas. Mesmo com mais manilhas, eu duvido muito que aguente. Realmente ali precisa de uma ponte, porque se trata de um córrego, um fluxo de água que, quando recebe muita quantidade de água de chuva, vai aumentar substancialmente. E bota substancialmente nisso. Vai virar um rio realmente ali e vai levar tudo. Vai levar. Isso não precisa ser nenhum gênio, nenhum engenheiro para saber que quando chover bastante, vai rodar. Tem que ser ponte, com proteção na cabeceira de cimento, tudo reforçado, porque vai levar. Esse tipo de cobertura para travessia não dá certo, obstrui, por mais que tenha manilha de água, obstrui e não dá a vazão natural da passagem de água. Vai rodar de novo. Tá aí, portanto, nós fomos lá conferir e a indagação e o problema apresentado pelo cidadão a nós realmente é um problema verdadeiro e pertinente. Tem que arranjar uma solução definitiva para isso. Esse tipo de serviço aí é paliativo. Gente, ontem teve sessão da Câmara e hoje eu vou falar também as informações sobre a queimada do lixão clandestino que a prefeitura fez no centro de eventos João Rosa ou João Bola. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, pessoal, sessão da Câmara ontem, né, resumo da 17ª sessão. A Câmara começou lendo o ofício 235/2019, encaminhando o balancete da despesa RRO de aplicação de recursos, né, em saúde e ensino referente a setembro. Esse balancete está lá na Câmara. Também foi feita a leitura da resposta ao requerimento 38/2019, requerimento ofício 236/19, com a resposta ao requerimento 38/2019. Esse requerimento foi do vereador Carlos Roberto da Costa, o presidente da Casa Robertinho, que indagou a possibilidade de um estacionamento
de uma regulamentação de estacionamento na rua 4 de junho. A resposta vinda do prefeito para a Câmara foi a seguinte, que o Departamento de Trânsito está estudando a possibilidade de realizar um sistema de estacionamento regulamentado na rua 4 de junho. Vai dar merda, 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 vai dar merda. Para mim, isso cheira aquele estacionamento com zona azul, com cartãozinho, que você precisa pagar o cartãozinho para poder estacionar. Espero que não. Espero que o estacionamento não seja cobrado agora no centro de Porangaba, como eram cobrados lá em Tatuí, através daquela zona azul, como eles chamavam, né? Que você tem que comprar o cartão, que dá direito a você ficar estacionado por um determinado período. Tem que pagar para estacionar. É só o que falta, né? Depois foram feitas as leituras de respostas aos requerimentos 39, 40, 41, 42 e 44. Não sei por que não responderam o requerimento de número 43. Pois bem, requerimento 39 foi feito pelo vereador Eduardo Bertin, apresentado na sessão passada, não nessa agora, na outra, né, na 16ª sessão. Requer para que seja oficiado o prefeito de Porangaba sobre o cronograma para a operação tapa-buracos e recapeamento das ruas de nossa cidade. Aí ele respondeu o seguinte: informamos que o cronograma foi apresentado ao vereador Bruno em reunião no Paço Municipal. Prefeito, o senhor tem que apresentar o cronograma na resposta ao requerimento para todos os vereadores e para todos os cidadãos que acompanham a sessão da Câmara, não apenas a um correligionário do seu partido, inclusive a um correligionário do seu partido dentro do Paço Municipal. É o quê? É segredinho? É segredinho entre compadres? Não, o senhor tem que apresentar o que o vereador solicitou na solicitação dele. Será que o senhor não entende, prefeito? Será que eu tenho que explicar tudo? Sim, senhor, é o que parece. Que requerimento tem que ser respondido de maneira oficial, não com um segredinho para o vereador aliado da base lá no Paço Municipal? Não teve churrasco na hora que foi passado lá na churrasqueira no Paço Municipal, né? Quando aconteceu essa reunião, porque a gente sabe que está tendo muita reunião regada a churrasco no Paço Municipal agora. Onde participam, lógico, só os correligionários do prefeito. Puxa saco, puxa saco. Requerimento 40/2019. Requer para que seja oficiado o senhor prefeito a construção de uma pista de motocross em nosso município. Foi um requerimento do vereador Darcy Soares Almeida Júnior, o UNO. Sabe qual foi a resposta que foi lida? Foi a seguinte, que o município não tem dinheiro para fazer tal obra e que o vereador deve procurar recursos junto aos seus parlamentares da sua base aliada para conseguir fazer essa pista de motocross. Bom, apesar de não ter dinheiro, o que nós podemos dizer é que a atual gestão é campeã, é número 1 em deixar as ruas e estradas do município com obstáculos para se trafegar. Eu falei aqui, não precisa de pista de motocross em Porangaba. As nossas ruas já são consideradas aí pistas de rally, né? Então não precisa de pista de motocross. O capacete protegeu as cabeças, olha lá. E mesmo sem dinheiro, a prefeitura consegue fazer muito bem essas pistas de motocross, de rally, é o que mais tem na nossa cidade. A rua Ciro Alonso, pelo amor de Deus, ali quem quiser praticar motocross, rally, endurance, né, dá para fazer tudo ali, porque tem de tudo ali, só falta rampa, mas buraco e descida e subida tem bastante. Requerimento número 41 foi respondido o seguinte, o requerimento 41 foi do vereador Carlos Roberto da Costa, o Robertinho também, requer para que seja oficiado o prefeito informações sobre a possibilidade de implantar iluminação pública no loteamento Sítios e Recreios IP1, aqui em Porangaba. O prefeito respondeu que o departamento verá a possibilidade de atender o pedido. Requerimento 42, o vereador Eduardo Bertin solicitou para que a prefeitura estudasse a possibilidade de mudar o local da lixeira
existente na estrada municipal João Batista Bertin, que liga Porangaba a Conchas ali, né? E que fica bem em frente ali à entrada do bairro de Santana. A lixeira está muito às margens, está muito próxima das margens da rodovia. A prefeitura simplesmente respondeu que não poderá alterar o local da lixeira. Requer um projeto muito complexo de engenharia para fazer isso, né? Requerimento 43, né? Não foi respondido, né? Esse requerimento requeria aí que fosse oficiada a Sabesp a substituição de prolongamento de água ao bairro de Serrinha de Baixo. O requerimento foi para a Sabesp, portanto. Requerimento 44. Requer para que seja oficiado o prefeito para que proceda reparos na estrada do bairro dos Cletos aqui em nosso município. Foi o requerimento do Eduardo Bertin. Foi respondido que esse requerimento já foi encaminhado ao secretário de obras para que essa estrada entre no cronograma de obras do município. Depois, né, foi feito o encaminhamento do projeto de lei 41/2019, que altera o PPA, Plano Plurianual, altera os anexos 1, 2 e 3 do Plano Plurianual. Foi feita a leitura do ofício 242, encaminha o projeto de lei 42/2019, que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Né, os dois projetos de lei de alteração, o PL 41 e o PL 42, foram para análise das comissões. Aliás, essa alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto de lei 42, o motivo, segundo foi lido, é a adequação das receitas, pois, segundo o Executivo, após análise, chegou-se à conclusão que ela não poderá ser, a receita não poderá ser atingida no ano de 2020. Né? Essa foi a análise, né, o motivo para o qual foi pedida essa readequação, que talvez, segundo análises da Prefeitura, a receita para o ano que vem não seja atingida, ou seja, a arrecadação do município não seja o suficiente. O que dá para resolver nesse país? Não sei. Tem que abaixar o preço, um pouco do preço da ração do gato. Foram feitas a leitura do requerimento, de alguns requerimentos, né? Requerimento 48, nota de pesar pelo falecimento do senhor Elídio Vigano, e o requerimento 49 do vereador João Paulo Urias, pedindo informações sobre a possibilidade de instalação de uma subestação de energia elétrica. O vereador Uno pediu a palavra para comentar sobre esse requerimento e disse que na gestão passada o diretor do Departamento de Energia prometeu que em até 2016 haveria a instalação de uma subestação. Só que a promessa até agora não foi cumprida e que essa subestação inclusive atenderia os municípios de Porangaba e Torre de Pedra. Pois bem, pessoal, depois foi feita a leitura do parecer 19/2019 referente ao projeto de lei 40/2019 sobre a denominação de logradouro público, a rua Anisael José Ribeiro, Misa. Foi um projeto de lei de autoria do vereador Bruno. Essa rua Anisael José Ribeiro é o nome que será dado à rua 9 do loteamento Adonai, recebeu parecer favorável, foi votado inclusive o projeto de lei e a rua receberá esse nome. E depois foi feito o parecer, a leitura do parecer 20/2019 referente ao veto do projeto de lei 23/2019. Eu vou tentar resumir esse assunto aqui que já deu na paciência, né? Gente, é o seguinte, você se lembra que foram homenageados algumas pessoas, alguns porangabenses, 3 porangabenses foram homenageados, receberam homenagens ao terem seus nomes vinculados a ruas existentes ao loteamento IP2. Chega! E isso gerou a inconformidade de alguns moradores do loteamento IP2 que fizeram um abaixo-assinado e enviaram esse abaixo-assinado para o prefeito para que ele vetasse esse projeto de lei. E ele vetou o projeto de lei que homenageava as pessoas, né? Aí voltou para a Câmara o veto e o veto foi votado com uma emenda modificativa através dos pareceres.
dizia que o nome das ruas poderia ser alterado desde que os homenageados fossem mantidos. Ou seja, deu uma volta ali, foi uma emenda modificativa que acabou deixando a coisa do jeito que estava, né? Então o veto do prefeito não adiantou nada. Os moradores queriam que as ruas, ao invés de receber o nome dos homenageados porangamenses, continuassem se chamando Rua IP Amarelo, Rua IP Branco, Rua IP Roxo, porque lá as ruas recebem esses nomes aí de IPs e suas cores, né? Então os moradores, né, ficaram chateados com alguns vereadores ou com todos os vereadores, porque não conseguiram reverter a condição da homenagem. Para se precaver de que essas ruas não viessem a sofrer uma modificação de nome futuramente, porque a mesma matéria não poderia ser apresentada no prazo de 1 ano dentro da Câmara, para modificar o nome lá do loteamento de novo. Não pode apresentar a mesma matéria no prazo de 1 ano, é o que diz o regimento. Então, para se precaver, para que os homenageados permanecessem com seus nomes nas ruas, o vereador Uno fez um projeto de lei, que é o 23/2019, para que nomes de ruas já denominados através de votação da Câmara não sejam modificados. Ou seja, para que os homenageados, né, sejam mantidos. Para que os nomes das ruas... A rua já recebeu nome? Através de votação da Câmara? Através dos procedimentos legais? Então, com esse projeto de lei, fica proibido que a rua sofra alteração de nome. Não pode mais alterar o nome. Recebeu a homenagem, recebeu o nome, tanto a rua ou qualquer logradouro público, esse nome não pode ser substituído. Ele fez esse projeto de lei, que foi aprovado pela Câmara e subiu para a Prefeitura, que poderia sancionar ou vetar, ou seja, aprovar ou reprovar o projeto de lei. Adivinha o que o nosso ilustríssimo prefeito fez? Vetou o projeto de lei. Então, o veto voltou para a Câmara. Aí foi feita a leitura do ofício 209/2019 da Prefeitura de Porangaba, que encaminhou o veto à emenda modificativa número 01/2019 ao projeto de lei 23/2019, juntamente com o parecer desfavorável 20/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação e o projeto de decreto legislativo 05/2019, que rejeita o veto parcial oposto ao projeto de lei 23/2019. O veto teria sido dado por contrariar, segundo o prefeito, ele vetou porque contrariava o interesse público. Só que não havia interesse público, o que havia aí é o interesse de uma parcela da população, de alguns moradores lá no loteamento IP2. Não é um interesse público que afeta a condição de todos os cidadãos porangabenses, e sim de uma pequena parcela de moradores que ficaram descontentes. Então, esse veto foi derrubado. Esse discurso aqui de que era de interesse público foi derrubado. Foi feita a leitura da rejeição do veto parcial ao Executivo. E depois o relatório foi votado pelos vereadores, né? O relatório que derrubava o veto do prefeito. E todos os vereadores foram favoráveis à derrubada do veto. O vereador Ademir, Amauri, Bruno, Darcy Soares Almeida Júnior, o Uno, né? O Eduardo Bertin, João Paulo, o João do Labella, o Robson e o Rogério, todos votaram pela derrubada do veto, porque não havia realmente interesse público e prevalece, portanto, a Lei 23/2019, que proíbe a alteração de nomes de logradouros públicos, desde que eles sejam aprovados e votados pela Câmara. Na palavra livre, o vereador Uno agradeceu e parabenizou os vereadores por fazerem a vontade do povo, parabenizou o deputado Fernando Cury pela verba de 112 mil através do Condeca para a PAI de Porangaba. Falou sobre o lixão do centro de eventos que foi queimado na noite de segunda para terça, disse que entrou em contato com a CETESB e que a CETESB alegou através de e-mail, e nós vimos até esse e-mail, ele mandou para a gente, que não tem estrutura suficiente para fiscalizar as cidades. Porém, havia uma viatura da CETESB aqui em Porangaba ontem. O vereador Uno foi até o fiscal que estava na viatura e o que ele disse?
disse que veio para Porangaba com o propósito de fiscalizar um novo loteamento em construção na cidade, que não veio para fiscalizar a queimada nem o lixão que foi montado lá no centro de eventos. Talvez seja mais lucrativo, né? Fiscalizar essas coisas privadas, né? Do que fiscalizar a coisa pública, né, CETESB? João Paulo Urias falou que viu no jornal subsidiado da prefeitura, né? Tem um jornal que todo mundo sabe que é subsidiado pela prefeitura. Ele falou que viu nesse jornal que a prefeitura vai pagar o 13º salário do secretariado municipal. Pessoal que já ganha R$5.000 por mês, né? Agora vai ter também 13º. O secretariado vai ter 13º. Antes não tinha, agora vai ter. Será cerca de R$100.000 gastos para pagar o 13º dos secretários municipais, né? A matéria também promete ganho real acima da inflação, além da inflação, né? Vai ter ganho real além da inflação a todos os funcionários públicos. Só que esse aumento vai vir em ano eleitoral, né? Bom, os funcionários realmente merecem esse ganho real, acima da inflação, inclusive. Agora, é bem curioso que venha justo no período eleitoral, né? Falou sobre a falta de soro na unidade de saúde de Porangaba, né, que foi alvo de reclamação de uma cidadã. O vereador João Paulo Urias disse que isso foi falta de planejamento e questionou por que com tantos carros na frota a Secretaria de Saúde não foi retirar o soro no ponto de venda. Que mais aqui? Falou também sobre a calçada no sentido do bairro dos Nunes, que essas calçadas estão super danificadas, que nada referente a asfalto nas ruas, né, está sendo feito até agora, mesmo com as reclamações, principalmente ali na rua Coronel Joaquim Miranda da Silva, que o bairro dos Nunes também está sem varredor de ruas, isso já há alguns meses, hein? Não tem varredor de ruas lá no bairro dos Nunes. E disse que falta cuidar do que tem, do que o município já tem. Ao invés de ficar fazendo avenida nova e construindo novas coisas, o município precisa priorizar, a administração precisa priorizar a estrutura já existente. E ele também falou da CETESB, né? Que a CETESB estava em Porangaba, mas que ele ficou sabendo também que não era para vistoriar a situação do lixão. Falou também sobre a ponte do Varzião, do Córrego do Carmelo, que a ponte realmente rodou na primeira chuva. Falou que novamente os moradores do IP2 foram na sessão para reivindicar a mudança do nome das ruas e se retiraram depois de não conseguirem. E achou engraçado, ou acha contraditório, esses moradores do IP2 não reivindicarem outras coisas importantes para o município. Depois foi a vez do vereador Bruno, falou que muito foi falado sobre cheque em branco, né? Aquele dinheiro, aquele R$1.043.000 para fazer o o parque urbano. É tanta coisa inútil, né? Centro de eventos, parque urbano, e asfalto que é bom, saúde que é bom, né? Outras coisas que são boas a gente não tem. Mas tá aí, o vereador Bruno falou sobre esse tal cheque em branco, disse que não era cabível caso entrasse na Câmara um projeto de lei sobre o 13º salário para secretariado, tendo em vista que outros funcionários públicos estão há anos sem reajuste. Ele disse, o vereador Bruno, que tanto ele quanto os vereadores da base aliada ao Executivo estavam prontos para votar contra um projeto de lei. Se partisse esse projeto de lei por parte da Prefeitura, eles votariam contra os interesses da Prefeitura para aprovar um projeto de lei dando o 13º salário para os secretários. O vereador Bruno disse que cheque em branco sempre foi assinado em todas as gestões
na base da confiança. Eu discordo que se ele fez isso na gestão passada, ele disse que fez isso na gestão passada confiando no prefeito. Não deveria ter confiado, né? Não deveria. O vereador tem que tratar o assunto preto no branco. Tudo documentado, nada de confiança. Tudo tem que ser embasado em documentação, não em sentimento de confiança. Isso é a Câmara. A Câmara é chamada popularmente como casa de leis, não casa de confiança. Então, se ele confiou na gestão passada, fez errado. Se está confiando na atual gestão, está fazendo errado. Tem que fazer tudo preto no branco. Falou sobre o dinheiro conquistado para a PAI junto ao Condeca e o deputado Fernando Cury, que o deputado também está tentando conquistar recursos para a pavimentação da rodovia que liga Porangaba a Conchas. O vereador Bruno também disse que o nome das ruas e homenageados devem ser mantidos. Por fim, o vereador Eduardo Bertin disse que faz parte agradar uns e desagradar outros, como no caso do loteamento IP2, em que alguns moradores ficaram ou se sentiram desagradados pela Câmara. Falou também sobre a lixeira na beira da rodovia, na estrada do bairro de Santana, ali na entrada do bairro de Santana, que fica às margens da rodovia Porangaba Conchas. Disse que a lixeira está realmente muito próxima às margens da pista e que está tentando conversar com alguém para ver se esse alguém disponibiliza um terreno para que as pessoas coloquem lixo. Acho difícil alguém fazer isso, dar um terreno para o pessoal jogar lixo. Porque o pessoal não joga o lixo só na lixeira, joga no terreno quase todo. O povo também precisa colaborar. Ainda falando sobre lixo, o vereador Eduardo Bertin citou que no loteamento IP2, cada morador tem sua lixeira e que o caminhão retira o lixo de porta em porta. E deu a ideia para que os outros moradores de outros loteamentos façam o mesmo. Disse que em 3 anos muito pouco foi feito, que o que for agilizado a partir de agora é um movimento visando campanha política. Agora eles estão querendo agilizar a chegada de recursos, a realização de obras, e para o vereador e para nós todos que estamos ligados, sabemos que isso aí é um movimento para uso da máquina pública em favor de publicidade da atual gestão. Sempre é assim. Ele disse também que não se deve criar climas de desavença entre os 9 vereadores na Câmara, que todos os 9 vereadores devem se unir por um trabalho mútuo em orientação ao benefício da cidade de Porangaba, um trabalho que seja orientado ao benefício do município, e tentar se evitar a criação aí de climas de desavença, de contrariedades. Mas não pode ser assim, a democracia tem que ter contrariedade, tem que ter pontos de vista divergentes, isso o próprio vereador disse reconhecer. Falou também sobre a iluminação pública e a melhoria na estrutura dos loteamentos. Pois é, pessoal, esse foi o resumo do que aconteceu ontem na 17ª sessão da Câmara aqui de Porangaba. Gente, agora eu vou rapidinho para um assunto que trouxe, muita gente falou, nossa, na noite de segunda para terça-feira nós fizemos a cobertura lá do fogo, para ter as imagens aí, que foi ateado lá no centro de eventos João Bola, no lixo. E muita gente falou, será que não é tempestade em copo d'água? Pega fogo mesmo, pegou fogo, fazer o quê? Só que terça-feira de manhã, terça-feira de madrugada, toda a cidade de Porangaba, todo o município, toda a cidade ali, a área urbana da cidade, estava tremendamente incomodada com um mau cheiro, que foi descrito inclusive por um internauta, ficou com cheiro de chiqueiro a cidade. Um cheiro de chiqueiro, em decorrência da fumaça. Porque aquele lixo ali queimou a noite toda. Na realidade, ficou mais de 24 horas queimando. Essas são as imagens que você está assistindo. O incêndio começou por volta das 22 horas e 50 minutos, 10 para as 11 da noite.
10 para as 23, né? E nós fomos lá, fizemos a cobertura, ninguém da prefeitura apareceu, nenhum caminhão-pipa, ninguém tentando apagar, o que é mais curioso, né? Ninguém foi lá da administração para dizer, não, nós estamos preocupados, vamos tentar apagar isso? Curioso, né? Parece até que alguém realmente queria que queimasse. Então você não viu nenhuma mobilização para tentar apagar o fogo, pegou fogo em árvores, na mata ali próxima, né? E durante a manhã, no dia seguinte, o vereador João Paulo Urias esteve no local e... Deixa eu me afastar um pouquinho mais para cá. Aí. E tava assim, ó. Olha como é que estava a situação. E essa fumaça toda ainda indo para o centro da cidade. Aí o pessoal realmente falou assim, não, o Wellington estava com razão de cobrar. Deu mel. Aquela queimada lá deu mel. Porque ó a fumaça. E fumaça tóxica, viu, gente? Porque como você viu... Eu vou colocar daqui a pouco a imagem de como o lixo estava esparramado no começo do mês passado, quando nós fizemos a denúncia, a primeira denúncia, e o vereador João Paulo Urias foi lá tirar foto, e como ele estava amontoado há alguns dias antes de ser feita a queimada. Então você vê plástico, muito plástico, você vai ver muito plástico, você vai ver pneus, muitos pneus, sofá, o sofá tem por dentro dele espuma, muita espuma, porque sofá era o que mais tinha lá, sofá velho. Então muita espuma queimada, né? Muita fuligem de pneus na fumaça, que é a fumaça preta, plástico, garrafas PET, alumínio queimado também, apesar do alumínio não soltar fumaça, alumínio de lata tem alumínio de lata tem tinta, latas de tinta, latas de aerosol. No dia da queimada que nós flagramos lá, você ouvia aquele negócio explodindo. Por quê? Porque era lata com aerosol. Aquilo lá, quando chega a altas temperaturas, estoura. Você ouvia esse barulho de estouros. Então, deixa eu já colocar a imagem aqui. Bom, não, primeiro vamos ver isso daqui, né? De como estava queimando e a fumaça que estava indo para o centro da cidade. E, como eu disse, essa imagem aqui feita pelo vereador João Paulo Urias na manhã de ontem, terça-feira. E choveu, hein, à noite. Mesmo assim, continuou a fumaça. Ah, mas à tarde choveu mais ainda e apagou. À noite ainda estava queimando. Eu vou colocar em tela cheia aqui para você assistir. Vou sair daqui, você vai assistir em tela cheia o que o vereador João Paulo Urias filmou ontem à noite. Isso por volta das 22 horas. Assiste aí. Uma fumaça e um fedor vindo do negócio ali. Daqui do centro de eventos. Isso que já choveu. Tá vendo, pessoal? Dá pra ver pela luz do poste ali a fumaça passando. Que tava queimando ainda. E um mau cheiro desgraçado. Você passa por lá, você passa ali na rodovia, você chega próximo ali ao cemitério, um mau cheiro. Ontem no centro da cidade, um cheiro realmente que faz lembrar realmente, porque choveu, molhou o lixo, ficou aquela fumaça abafada, mistura fumaça com lixo que ainda não queimou. Ficou realmente um cheiro de chiqueiro na cidade toda. Então tá aí, pessoal. E até a noite queimando. E a fumaça indo na casa dos vizinhos, que tem residências ali próximas, indo para o centro da cidade, né, entrando em casas, em comércio. E daí nós estamos questionando algumas coisas a respeito dessa queimada, que como nós sabemos, agora nós vamos mostrar para você. Deixa eu me afastar mais um pouco aqui. Primeira denúncia, o lixo estava assim, ó. Quando nós denunciamos pela primeira vez. Tá vendo? Tá tudo esparramado. E olha aí, você vê. É sofá, é lata, é garrafa, muito pneu. Sofá tem aquele tecido que é um tecido sintético, tem
as espumas, que quando queimam são tóxicas, pneus. Então, todo esse tipo de lixo você está vendo aí. Está vendo que está bem esparramado? Aí o vereador João Paulo Urias tirou foto, fez até uma filmagem lá, nós apresentamos aqui, e depois, 15 dias depois, 20 dias, foi feito um trabalho maravilhoso, né, ordenado por alguém expert no assunto, com certeza absoluta, que pegou e mandou amontoar o lixo. Tá vendo agora aqui como tá amontoadinho? Tá em montes, não tá mais esparramado. Tá vendo que tá amontoado? Uma máquina foi até o terreno, amontoou, e dá pra ver, inclusive, que tá bem limpo o terreno próximo ali, né? Não tem mato na frente do lixo mais, só tem mato atrás. Na parte de trás o lixo está encostado até na mata. Mas tá vendo que a parte da frente ali foi limpa com a máquina? O nome disso é acerar o terreno. Geralmente as pessoas fazem o aceramento, a limpeza do terreno, quando vai fazer queimada. Geralmente você acera o terreno para fazer uma queimada, né? Todo mundo sabe disso. Bom, pessoal, e aí fica as nossas questões. Nós vamos fazer agora questionamentos importantes sobre essa queimada. Primeiro deles é por que amontoaram o lixo e passaram a máquina próximo ao monte, fizeram essa espécie de aceragem ali, né? Dias antes de haver essa queimada. Por que será que foi feita essa limpeza ali? Limpeza entre aspas, né? Depois nós temos a imagem aqui, que foi fotografada na noite do incêndio também. O portão de acesso ao terreno do centro de eventos estava aberto. E nós queremos saber quem abriu esse portão, porque o portão originalmente fica fechado e com cadeado. Então, quem abriu este portão? Por que abriu o portão? Se foi um incêndio, que eles vão alegar que foi um incêndio criminoso, e foi, agora não se sabe quem cometeu o crime. Se foi um incêndio praticado por apenas uma pessoa, era só passar entre a cerca. Ou pular o portão, já que não é um portão tão alto. Então, a gente questiona o seguinte: será que esse portão foi aberto aqui para a passagem de um veículo? E por que um veículo teria que entrar no local ali? Irão dizer que justamente naquela noite o portão foi esquecido aberto. Curioso, né? Será que teve que entrar um veículo porque foram mais de uma pessoa? Mais de uma pessoa entrou lá para atacar fogo? Será que não tinha galões de combustível? Né? Porque se for mais de uma pessoa com galões de combustível, né? Andando ali, passando, segurando um galão de combustível na estrada, né? Dá muito na vista. Alguns vizinhos alegam que o fogo se estendeu muito rapidamente por todo um monte de lixo ali. Será que foi usado combustível para queimar? Tudo leva a crer que sim, pela maneira com a qual queimou rápido, né? O primeiro incêndio foi muito rápido, depois continuou queimando, né? Mas o incêndio, ele se alastrou de maneira muito rápida. Será que foi usado combustível? Se foi usado uma grande quantidade. Com 2 litrinhos de gasolina ali, você não queima tudo aquilo lá não. Quem comprou esse combustível? Quem que comprou o combustível? Será que um cidadão comum iria simplesmente ir num posto de gasolina, gastar um dinheirão em gasolina, porque não está barato, só para queimar o lixo da prefeitura? Qual o interesse que o cidadão comum teria em fazer isso? Vandalismo? Vandalismo por vandalismo? Vandalismo caro, hein? Esse vândalo deve ser rico.
É, pessoal. E é o seguinte, se a administração não tinha a intenção de incinerar, de queimar esse lixo, se a prefeitura não tinha interesse em fazer a queimada desse lixo, não tinha interesse que isso acontecesse, por que não enviou na mesma noite um caminhão-pipa para apagar o fogo? Porque tem caminhão-pipa, não tem? É só ir na Sabesp, abastecer de água, ir lá e tentar resolver o problema, pelo menos tentar. Por que nenhum movimento foi feito sequer no dia seguinte para apagar o fogo, para acabar com a fumaça que estava invadindo a cidade? Por que a prefeitura não tomou nenhuma providência para acabar com as chamas, acabar com o fogo, com a fumaça? Tinha que queimar tudo? Qual o objetivo dessa queimada? Por que tinha que queimar tudo? Agora, a pergunta que não quer calar também, né, eu acho que tudo isso seria evitado se a resposta a esta pergunta fosse dada. Onde estava a secretária de Meio Ambiente de Porangaba, enquanto por quase um ano a prefeitura depositava lixo no local? Ela inclusive deu a entrevista na TV Tem, falando que todos os moradores na campanha do Cidade Limpa deviam jogar tudo fora, porque a prefeitura iria dar o descarte correto ao lixo. Mentira! A secretária não sabia para onde estava indo o lixo? Acho que se essa pergunta fosse respondida, todo o problema seria evitado. E de minha parte vem a pergunta, cadê a CETESB? Por que a CETESB está com tantas desculpas esfarrapadas, dizendo para e-mail, o vereador Uno, Darcy Soares Almeida Júnior, enviou um e-mail para a CETESB. E a CETESB responde, nós vamos agendar, nós já temos conhecimento do problema, estamos agendando uma visita. Ah, vá a merda, porra! Vá a merda! Vá! Porra, eu não sou otário! Alguma coisa assim, né? Deixa eu até ver o que eles colocaram aqui no e-mail para o vereador Uno, que ele mandou para a CETESB. Tá aqui, ó, um e-mail do William Júlio Piccioli. Prezado vereador, estamos cientes do problema, iremos programar uma inspeção ao local. Programar? Com quem? Vocês vão avisar antes de vir para fazer uma fiscalização? Então fiscalização é assim? Você avisa antes de ir? Puta que pariu, moleque. Vocês são... O que vocês querem dizer com isso? Mano, você tem demência? Avisar? Iremos programar a inspeção? Aí aqui tem o outro e-mail do vereador Uno, né? Falando que trata-se de um lixão a céu aberto, depositado num terreno onde provavelmente está havendo crime ambiental, já que fica próximo a uma mata, aguardando providências deste órgão com a máxima urgência. Aí vem a CETESB e fala que vai agendar uma vistoria. E daí a CETESB vem a Porangaba e, ao invés de ir no problema mais grave, vai vistoriar o surgimento de um novo loteamento. CETESB, tem gente já desconfiada desse comportamento de vocês, hein? Bom, vamos finalizando o Jornal ACN de hoje. Um ótimo meio de semana para você e voltaremos na sexta-feira, se Deus quiser. Um forte abraço
e até a próxima.